Olá, meus queridos, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é o pastor Temístocles Filho, pastor presidente da Assembleia de Deus Renovando Vidas e diretor nacional do Instituto Renovando Vidas. E hoje eu vou trazer para você neste vídeo uma aula excepcional, uma aula baseada nos meus mais de 25 anos de ministério. 8 erros que um pregador não pode cometer. Primeiro erro, este erro eu cometi muito. O erro de não respeitar o horário que te foi dado para pregar. O pastor fez a programação do culto. O culto tem 2 horas, 2 horas e meia. Não sei quanto tempo ele leva, mas vamos supor 2 horas, 2 horas e meia. E aí ele fez uma cronometragem de tudo, uma ideia de tudo. Ali existe peça teatral, ali existe coreografia, não sei nem se existe mais isso. Ali existe o que mais? Existe Ministério de Jovens, Ministério de Criança, Ministério Juvenil, enfim, muitas outras apresentações. Mas existe um momento de você levar a sua mensagem e o pregador ou o pastor te deu 10 minutos. Ele te deu 10 minutos para você levar aquele sermão. Só que você diz, poxa, eu estudei demais, eu me preparei demais para me ministrar 10 minutos, eu vou tomar aqui meia hora. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, isso é falta de humildade, tá? Isto é falta de humildade. Você precisa aprender a obedecer. Se a direção daquele trabalho te deu 10 minutos, olhe no relógio, não tome meia hora, não tome 40 minutos, não tome 20 nem 15 minutos, é 10 minutos. Aprenda a fazer seus resumos. Na próxima aula nós estaremos ministrando para você, estaremos te mostrando algo impressionante, que são 3 tipos de sermões: sermão temático, sermão textual e sermão expositivo, onde estaremos te explicando detalhadamente cada tipo desse sermão e como você preparar seu esboço para trabalhar dentro do tempo que te foi dado. Então não cometa este erro, obedeça à liderança. Use somente o tempo que te foi dado. Segundo erro que você não pode cometer, este também eu cometi, é o erro de pregar a mesma mensagem na mesma igreja. Principalmente você que quer partir para a itinerância, então não pregue a mesma mensagem na mesma igreja. Eu te aconselho fazer o que eu faço hoje, usa uma agenda escrita, porque se você usar uma agenda somente do celular, pode dar pane, alguma coisa assim. Use uma agenda escrita e anote o dia que você pregou, a igreja que você pregou e o sermão que você ministrou. Aí você não cometerá mais este erro. Porque você cometendo este erro, você cairá na descredibilidade do povo. Eles não confiarão mais em você como pregador. Quando na 3ª vez que você receber a oportunidade para ministrar, alguém já vai dizer, vai pregar sobre Jacó. Alguém vai olhar para o outro e vai dizer, a mensagem é Jacó. A mesma que ele deu no ano passado, que ele deu no ano retrasado. Então, meu filho, não caia no descrédito, não pregue a mesma mensagem na mesma igreja. Terceiro erro que você não pode cometer é o erro de não se preparar emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente.
Se você não tiver preparado nesses 3 níveis, você perderá o controle do seu auditório, inclusive o seu. Porque você simplesmente em casa ou em qualquer lugar, você se preparou para levar um sermão de meia hora. Mas aos 10 minutos, você percebe que as pessoas estão desinteressando-se da sua fala, desinteressando-se da sua palavra. E aí você não tem a capacidade, a competência, nem a hombridade de ser humilde e encerrar teu tempo, porque tu acha que tem que preencher a meia hora que te foi dado. Sabe por que isso acontece? Porque você não se preparou o suficiente. Caso você passe por uma situação dessa, você vai começar a perder o emocional, o equilíbrio emocional, e você vai ficar ali naquela dificuldade, tentando, como a gente usa a expressão, encher linguiça. Você não vai conseguir atingir o interesse do seu auditório. E simplesmente você vai ter um auditório esperando terminar. Então, se você estiver preparado, se você preparou um bom sermão, preparou um bom esboço, você não vai se perder. E tem um detalhe muito importante: se você deixar o Espírito Santo agir, ele fará milagres extraordinários, porque é o Espírito Santo quem convence. O Espírito Santo convencerá a ponto de você não precisar exercer esforço maior. Você não se perderá em momento nenhum. As pessoas estarão interessadas em ouvir sua palavra, porque terá a produtividade, o convencimento do Espírito Santo sobre aquele sermão falado. E você estará sendo bem sucedido. Eu vou te dar um bônus: dependa exclusivamente do Espírito Santo, mas prepare-se emocionalmente e espiritualmente. Se você tiver sua preparação, você terá um sermão onde você atingirá a alma, a mente e o espírito daqueles seus ouvintes. Você atingindo a alma, você atingindo a mente, você atingindo o espírito dos seus ouvintes, você terá todo o respeito do auditório. Quarto erro que você não pode cometer: o erro de você falar rápido demais. Não, isso porque você quer de repente falar muita coisa em pouco tempo, aí você diz: eu vou me apressar, eu vou falar rápido. Eu preparei um sermão aqui, que o meu sermão tem 10 tópicos, tem 6 tópicos, e o tempo que me foi dado só dará para me ministrar 2. Então, meu filho, faz o seguinte: ministra rápido a introdução, entra já para o tópico da tua mensagem, fazendo um fechamento rápido e levando uma introdução onde o povo possa entender o que você quer explicar, o que você quer falar em pouco tempo. Não seja complicado, não seja cansativo. Não ministre rapidamente, não use de palavras rápidas, porque o povo não irá compreender, não vai acompanhar o teu raciocínio. E também não use de lentidão demais, porque você vai ficar cansativo. A sua mensagem ficará cansativa. As pessoas não vão conseguir entender por outro motivo, porque se esforçarão para manter acordado para ouvir teu sermão, e às vezes até para não ser mal educado. Muitos deles lutarão para permanecer sentado ali, porque você está sendo muito cansativo, sabe? Use de variedade de tom, use de variedade de voz, de ritmo, use de variedade de gestos, porque você fazendo assim, você será bem sucedido. Presta atenção, isso aqui que é muito importante.
Olha, 7% das nossas comunicações é baseado em palavras, é baseado no que falamos, e 38% vem do tom de voz. 38% vem do tom da sua voz, e 55% vem da tua linguagem corporal, ou seja, como você se expressa, como você gesticula. Preste atenção nisso, que é muito importante. Quinto erro que você não pode cometer é o erro de não ter o seu próprio estilo. Claro, quando nós estamos iniciando o nosso ministério, quando nós estamos iniciando a nossa caminhada espiritual, nós nos espelhamos muito. E nesse espelhar, às vezes imitamos grandes homens de Deus, como na época eu mesmo imitei muito Bernard Johnson, Billy Graham, Jim Swaggart, Maurice Cerullo e vários outros aí. Muitos pregadores, escritores americanos, muitos deles que eu lia seus livros, ouvia seus sermões e imitava. Até que chegou um momento que eu disse, eu preciso ter minha identidade, eu preciso ser eu. Quando nós nos preocupamos demais com o que as pessoas vão falar, vão pensar, nós perdemos a nossa identidade. Então, meu filho, seja você, adquira o respeito do seu auditório por ser você, porque as pessoas estarão indo te ouvir e não estarão indo para ouvir fulano nem ciclano, mas estarão indo para ouvir você. Então seja você, usa o seu tom de voz, usa seus gestos, não tente imitar fulano nem ciclano, a ponto de alguém se lembrar de fulano ou ciclano. Seja você. Sexto erro que você não pode cometer é o erro de você ler uma coisa na Bíblia, ler um capítulo, ler um versículo e partir para outro tipo de orientações. Não usar o que você leu, não falar, não explanar o que você leu. A pessoa ouve você ler, Jesus chorou. E você vai falar de Zaqueu, e você vai falar de Jeremias, e você vai falar de Gênesis, lá quando Deus criou os céus e a terra. E aonde fica a leitura que ele fez? Por que ele leu ali? Qual o objetivo em ler? Ou ele não está tendo segurança no que está falando? Ou ele leu e não conseguiu transmitir o que se preparou. Então, muitas e muitas indagações vai surgir no auditório, menos se concentrar no que tu está falando. O auditório não vai se concentrar no que você está falando, porque estará procurando o início do sermão. Então, não caia neste erro. Se você leu, ministre o que você leu. Sétimo erro que você não pode cometer é o erro de pregar, de ministrar, demonstrando ao povo que você decorou aquela palavra. Sabe como é você decorar um livro, decorar um capítulo de um livro e tentar transmitir ao povo e o povo perceber ponto e vírgula? Sabe como é você decorar algo e você tentar mostrar ao povo que você é sábio? Não funciona, porque o povo tem percepção e eles vão perceber que você é bom de memória, mas que não tem nenhum conteúdo próprio.
não tem nenhuma inteligência, não tem sabedoria própria. O povo vai perceber que você é bom de discurso, mas não é bom de sermão bíblico, não é bom de profeta, não é bom de deixar Deus agir. Você vai bitolado naquela bitola, você entra e sai, sobe e desce do púlpito naquela bitola. O povo percebe isto, e isto não é bom. Oitavo erro que você não pode cometer. Claro, todos nós na nossa ansiedade, no nosso afã, no nosso desejo de progredir, de continuar, cometemos este erro. É o erro de interpretar a Bíblia com o seu achismo, do seu jeito. Não caia neste erro. Não tente interpretar a Bíblia da maneira que você acha. Deixe o Espírito Santo fazer isso em você e, consequentemente, Ele fará através de você para as pessoas. As pessoas precisam saber que estarão ouvindo uma mensagem de sabedoria, de revelação. As pessoas precisam saber que estarão ouvindo uma mensagem de alguém que eles não precisam se questionar, eles precisam ter a confiança, a credibilidade naquela pessoa que estará ministrando. Você como líder, como pregador da palavra de Deus, precisa conquistar o crédito do seu auditório, e você só vai conquistar se deixar o Espírito Santo agir da forma que ele deseja, com liberdade. O Espírito Santo não traz confusão. Não tente interpretar as coisas do seu jeito. Deixa o Espírito Santo agir. E que Deus em Cristo te abençoe grandemente. E nas próximas aulas nós estaremos falando sobre os outros temas de sermões, como preparar sermão. Estaremos falando também sobre outros assuntos muito relevantes com relação ao seu ministério. Que Deus em Cristo te abençoe.